Vamos lá. Agora a gente vai falar do lactato, né? A gente já viu que o lactato, ele tem 5 substâncias. Eu vou bater na sua cabeça quais são as 5 substâncias. Lembra da seguinte maneira. Tiago, eu sempre me esqueço o que é que tem no lactato, né? No ring lactato. São 5. Lembra do número 5. Então a primeira já é fácil, né? É o lactato. E ele tem a mesma coisa que o fisiológico tem, que é o cloreto de sódio. Ele tem cloreto, sódio, lactato, e aí tem 2 substâncias, que é o potássio e o cálcio, tá certo? Então, o ring lactato é melhor quantitativamente e qualitativamente, né? A qualidade das substâncias que tem nele são melhores em termos de concentração, e em termos de quantidade ele tem 5 e o soro fisiológico só tem 2. Beleza, agora a gente vai, e a gente já sabe, né? Eu já provei aqui para você por A mais B que o soro fisiológico ele é inferior ao ring lactato. Só que quando você for argumentar isso na sua vida, né? E eu vou preparar você até contra as argumentações que as pessoas vão fazer, né? Porque eu sou um defensor do ring lactato, sempre fui. A partir do momento que eu descobri isso aqui, eu defendia muito o ring lactato. E aí começaram a aparecer objeções das pessoas que são objeções naturais ao ring lactato, né? Por exemplo, esse lactato aí, Thiago, não vai piorar a acidose, né? Não é ácido lático, é lactato, né? Eu vou piorar a acidose do meu paciente. Se ele está com asepse, se ele está com acidose láctica, eu vou piorar porque eu estou dando ácido lático. Não faz sentido isso? Faz sentido. Nem tudo na medicina ela é linear, tá? Algumas vezes na sua vida de médico, você vai encontrar algumas situações que na cabeça das pessoas e na sua cabeça faz muito sentido quando é explicada, porém o corpo humano não é matemática. E ele vai arrumar outros caminhos para contrariar o que você está fazendo. E esse é um dos caminhos. O ring lactato não causa acidose. Pelo contrário, ele melhora a acidose. E eu vou provar para você agora. Primeiro lugar para você entender. O que é produzido no corpo pelas células é o ácido lático, certo? O ácido láctico, por respiração anaeróbia. E aí, isso quando sai da célula e ele é ácido, certo? Ele, 99% vai virar o lactato mais o H+, que é a parte ácida, beleza? Então, o ácido lático é ácido e faz mal, e o lactato é como se fosse a base e se separa do H+, que vai fazer mal. Então, ao dar o ringer lactato para o seu paciente, ele vai atuar como uma base, de forma que você vai aumentar a concentração de lactato, vai diminuir a concentração de H+, e vai deslocar um pouquinho para aumentar o ácido lático, que pode até fazer um pouco mal, mas faz menos mal que esse H+ livre aqui, que esse íon hidrogênio livre. Só que ainda é 99%, né? Vai voltar, a tendência é voltar, tá certo? Isso é temporário. E o que é que vai causar real diferença, né? Porque o ring lactato é tão poderoso assim, é tão vantajoso nos pacientes com acidose. Eu trouxe esse artigo aqui, eu acho que 2 horas para achar ele, mas eu queria trazer essa informação para você. Eu queria trazer isso aqui, é questão de honra. Quem faz parte da comunidade Intube tem informações privilegiadas. Meu amigo, pode rodar na internet aí que você não ia achar esse artigo aqui não, viu? Eu tive que ir lá na Deep Web, lá nos profundos dos oceanos para achar isso daqui. Fala aí, Thiago, que diabo é isso aí que você encontrou? Ó, um artigo do nosso amigo Feng Qian Zhou, lá de Chicago, nos Estados Unidos, publicado em quando, hein? 2005. Aceito e publicado em 2005. É uma coisa que você vai levar para a sua vida também, tá? Sempre que você estiver fazendo uma apresentação e tal, é interessante você dizer a data, né? Dizer quem foi o autor. Como você viu, eu sei falar muito bem o chinês aqui. E o lugar que saiu esse artigo, ó, também foi nessa revista aqui bem importante, ó. Nephrology, do American Journal of Nephrology. Então, a grande lição que eu trouxe aqui, o artigo é gigante, tá? Eu não sei nem se ele tá, não vou nem mostrar. Mas é gigante e
eu só trouxe esse gráficozinho que era o que eu precisava. Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves. E você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula. E se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Lactato. Tá aqui, tá vendo o lactato? Olha só como é bonito o lactato, que vem no ringue lactato. Se você pegar 2 lactatos e juntar com 2 hidrogênios, que é ácido, vai fazer uma glicose. Eita, olha só que maravilha. Pegou 2 lactatos com 2 íons hidrogênios, diminuiu a acidose do paciente e gerou comida, gerou glicose. Gliconeogênese no fígado. Olha só que espetacular que é o lactato, que tem dentro do ringue lactato. Show de bola? Primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, Thiago, que o lactato é muito bom, viu? Pega o lactato, junta com o hidrogênio, que é ácido. Isso aqui é ácido. E aí você vai meter 3O2, ó. Você joga 3O2 nessa parada, que é a oxidação, né? Você está fazendo uma reação com oxigênio. E aí, para fazer esse churrasco aqui, você joga mais 17,5 ATP, você joga energia. O que é que vai acontecer? Tudo isso aqui, o lactato, o ácido, que vai desaparecer, vai virar agora, ó, 3CO2 com 3H2O. Eita peste, virou CO2 com água, Thiago? Pois é, meu amigo. E ainda vou falar mais um negócio que é melhor ainda. Olha só, 3CO2 com 3 água, né? Beleza? Vamos fazer uma combinação desse negócio aqui. Ó, CO2 com 3H2O, né? A gente vai fazer aqui, ó, sabe o quê? Um bicarbonato a partir dessa bicarbonato. Qual é a fórmula do bicarbonato? HCO3 menos. Então, H2CO3, tá? Desculpa. H2CO3 menos. Então, ó, H2, C, O2 aqui, ó, com mais um, 3. Eita, H2CO3. Então, resumindo, né, de uma forma, para não ficar químico, né, a gente não é químico. O lactato vai ser convertido em glicose pela degradação do hidrogênio, ou seja, vai diminuir a acidez, vai melhorar a acidez, né? Vai deixar mais alcalótico e ele também vai aumentar a quantidade de bicarbonato. Ele consome hidrogênio, gera CO2 mais água, gera bicarbonato e esse bicarbonato diminui mais ainda o pH, diminui mais ainda o H+, sobe o pH, né? Que é mais alcalótico. pH baixo é ácido, a gente quer pH alto. Então, seus pacientes com infecção, choque hipovolêmico, choque séptico, choque anafilático, tudo de choque vai dar acidose. Você vai fazer um ringue lactato, você vai dar glicose, você vai dar bicarbonato, que está dentro do lactato. O lactato atua dessa maneira, ele atua se transformando em substâncias muito boas para a vida. Outra contestação. Ficou claro isso aqui, né? Lactato não piora a acidose. Lactato melhora a acidose. Lactato vira bicarbonato. Lactato vira glicose. Lactato diminui o H+, porque ele consome o H+, e vira tudo isso de bom. Fechou? Thiago, beleza. Você me convenceu. Tá aqui meu ovo da Páscoa. Quase que eu derrubava agora. Obrigado, minha namorada, a doutora Isabela. Thiago, você me convenceu. Caramba, esse ringue lactato, até eu quero tomar agora, antes de dormir, um ringue lactatozinho na minha veia. Mas
E aí, se eu fizer um exame, digamos que eu quero ver quanto é que tá a lactatemia do meu paciente, né? Se eu fizer um exame, Thiago, esse lactato aí que você está fazendo, ele não vai alterar o lactato sérico do meu paciente, ele não vai falsear o meu exame, então ele vai me dar um resultado ruim de lactato, né? Se você não conhece o lactato sérico, ele prediz, digamos assim, a gravidade e a perfusão do seu paciente. Pacientes com lactatos altos, eles tendem a ser pacientes que são mais graves, tá? O desfecho deles é pior. E aí ele pode estar assim porque você deu muito lactato para ele. Beleza, Thiago. Beleza, Thiago, não. Beleza, fulana de tal. Vou mostrar esse artigo aqui, que é do BJA, é o British Journal of Anesthesia, revista pesadíssima. Coloca na tua cabeça algumas revistas que são fortíssimas. BJA, New England, Nature, que mais? The Lancet, só revista forte. Se você vê um artigo dele, já fica preparado. 15 de abril de 2014, e aí ele fala exatamente isso. Eu li esse artigo aqui, estava correndo atrás, e ele aborda esse ponto. Ó. 5 estudos mostraram um aumento nos níveis de lactato com ring lactato comparado com outras soluções. Beleza, houve um aumento sim. 2 estudos mostraram a tendência na mesma direção, mas sem significância estatística. E outro estudo mostrou que não há mudanças nos níveis de lactato, quando comparando o ring lactato com uma solução fisiológica normal nos pacientes transplantados hepáticos. Tá certo? Então, qual é a grande conclusão, né, que eu quero passar para você que está assistindo essa aula da melhor comunidade médica que existe aqui no nosso Brasil, comunidade Intube? Ring lactato não vai aumentar o lactato do seu paciente a ponto de modificar uma decisão clínica sua. Primeiro porque, se você está olhando um lactato, digamos que ele está estourado, né, tá lá em cima. E, será que é o ringer, né? Será que não? Você já sabe que não é o ringer, mas você vai olhar para o seu paciente. Ele está bem? Então, o exame não importa. Se o paciente está conversando, se o paciente está bem, se ele está melhorando, se ele está evoluindo, não se apegue ao papel. A gente é sempre acostumado a tratar os pacientes de papel, porque a gente faz questões, a gente faz prova, não sei o que, então é mais ou menos. E aí, com a vida, às vezes você para de olhar para os pacientes de carne e osso, né? Você olha para os números do monitor, você olha para os números do papel, mas o principal é ver o seu paciente. Chega assim, seu Joaquim, tudo bom? Como é que você tá? Tô ótimo, doutor. Tô morrendo de fome aqui. Não tem uma cabidela pra mim não aí, não. Então ele tá ótimo, meu amigo. Se ele tiver com lactato de 1 milhão, ele tá maravilhoso. Não se preocupa. E também não se preocupa que o ring lactato não vai alterar o lactato dos seus pacientes. Fica tranquilo que isso é um mito. É mito isso daí, beleza? Ring lactato, Thiago. Outro mito, tá? Aumenta o potássio, esse daqui você vai escutar muito. Ring lactato, ele tem potássio, ele tem a concentração de 4. Olha lá, vamos voltar lá. Ring lactato, ficou bonito aqui, vocês vão apagar o meu quadro branco. Olha só, potássio do ring lactato, 4, normal, 3,5 a 5, tá? Essa referência aqui não é a mais comum. A comum é 3,5 a 5. Não é de 4,5 a 5,5 não, mas é 4 o ring lactato. E aí me perguntam, né? Caramba, Thiago, mas no hospital lá que você falou, um dos maiores hospitais aqui do Brasil, eles têm um protocolo de ring lactato para pacientes renais? E se eu pegar um insuficiente renal descompensado, né? Não é melhor fazer não é melhor fazer soro fisiológico, não, porque o soro fisiológico não tem potássio. E o paciente, digamos que ele tem 8 de potássio. Então é aí que entra mais uma vez o raciocínio linear. Não é assim que o corpo funciona. E às vezes você não sabe da informação. Nós trabalhamos com concentração. Então o ring lactato ele tem 4 milimol por litro.
E aqui o paciente está com 8. Aqui é milha equivalente, mas digamos que seja igual, tá? É a mesma referência laboratorial. E aí o que é que vai acontecer? Você não vai injetar na veia do paciente pedra de potássio, você vai injetar um potássio diluído. E nós, seres humanos, trabalhamos com concentrações, com transporte passivo e ativo de líquidos e de eletrólitos. Então, se você está dando uma solução, que é o ringelactato, também conhecida pelas pessoas da comunidade Intube como solução de Hartmann, de 4 de concentração de potássio, e o paciente tem 8, o que é que vai acontecer? Se é uma concentração 4 e o paciente tem 8, você vai puxar esse potássio para baixo. A concentração de potássio vai diminuir. O paciente vai sair de 8 de potássio e vai em direção ao 4. Não é que vai ser 8 mais 4 dividido por 2. Não. Mas depois que você faz 1 ou 2 litros de potássio, ele vai para um 7,6, 7,7. Ou seja, o ringelactato em pacientes com potássio maior que 4 baixa o potássio. Agora complicou, né? Agora foi uma descoberta da Terra, né? Eu também senti essa descoberta da Terra quando eu descobri essa informação. Então, não tenha medo de fazer ringelactato em pacientes com hipercalemia. Você vai baixar o potássio dele, você não vai aumentar. Porque você está dando uma solução, você não está dando pedras de potássio. Você está trabalhando com concentrações. Qual é a tendência, né? É a substância aí de uma concentração maior, onde está os 8, para uma concentração de estar menor, que é o 4, e depois ele vai se equilibrar. Então você só aumentaria se você desse substâncias com concentrações maiores que 8. E aí sim, você aumentaria o potássio do seu paciente. Olha só, fiz uma pesquisa simples no Google, 2014, ó, Mythbusting, os caçadores de mito, né? Ringelactato é seguro na hipercalemia. Olha o que é que ele fala. Embora frequentemente citado como uma causa de hipercalemia naqueles com disfunção renal, a infusão de ringelactato com aproximadamente 4 miliequivalentes de potássio não deve causar hipercalemia. Mesmo que o plasma inteiro do paciente seja substituído com o ringelactato, a concentração de potássio não vai passar a concentração de 4. Olha só que raciocínio inteligente, para ficar fácil, né? Se você pegar todo o ringelactato e jogar no sangue do paciente, tira o sangue inteiro e joga só ringelactato, o máximo que vai chegar no sangue é 4, porque é concentração, não é valor de pedra, né? Absoluto, não é sal mineral puro, ele é diluído, ele é concentrado, tá certo? E quem é o verdadeiro vilão, né? Quem é que aumenta o potássio dos pacientes? Olha só quem é. Tem esse estudo aqui de O'Malley, naquele mesmo site aqui que eu achei, né? Ele fez um estudo randomizado, duplo cego, de soro fisiológico, NS, que é lá dos Estados Unidos, né? Normal saline, salina normal, versus ringelactato, com 52 pacientes fazendo uma cirurgia de transplante renal, que foi aquela situação que eu falei para você. A medida média da mudança do potássio foi mais 0,5. Adivinhe qual grupo? Olha só. Soro fisiológico, 26 pacientes. Ringelactato, 26 pacientes. E aqui, ó, mudança no potássio. Aqui está o 0. Quem aumentou meio de potássio nos pacientes? Soro fisiológico. Quem diminuiu meio de potássio nos pacientes? Ringelactato. Então é assim, meu amigo. Soro fisiológico aumenta o potássio, porque ele dá acidose hiperclorêmica. E aí eu vou explicar aqui, facinho, ó. A gente pega
o mecanismo da aldosterona. Chega lá no rim, naquela arterinha final lá do rim, né? No túbulo. Na artéria não, no túbulo. Então, quem é que passa aqui, né? Vai ser excretado o sódio. Tem vários sódios aqui indo embora do corpo. E aqui no corpo tem H+, e tem K+, potássio e hidrogênio. O que é que o que é que o soro fisiológico faz, que a gente já viu? Ele causa acidose, ele aumenta o H+. E o que é que acontece, né? Há uma troca. Às vezes um sódio troca por um H+, às vezes um sódio troca pelo K+, né, o potássio. E o que é que vai acontecer? Como tem muito H+ agora, o sódio que entra é um H+ que sai, beleza. O sódio que entra poderia ser um potássio, não, mas é um H+. E quem é que vai ficando sendo acumulado? O potássio. Então, a acidose, olha só, leva isso para a sua vida, pelo amor de Deus. Guarda isso, porque isso vai te ajudar em muitas situações, em muitas matérias. E na vida de médico também. A acidose metabólica causa hipercalemia. Se você quiser explicar desse jeito que eu expliquei, pela aldosterona, é um jeito de explicar, tá bom? E o soro fisiológico causa acidose e aumenta 0,5 no potássio, de acordo com esse trabalho daqui, beleza? Vamos lá. Quebramos os mitos do ringue-lactato, provamos que ele é melhor que o soro fisiológico. O soro fisiológico deve ser usado em situações que só exista ele, qualquer coisa que não seja aqueles vômitos incoercitíveis, né? Vômitos, desidratação por vômitos, você vai usar o soro fisiológico.